Quem encontrou, diga aleluia. Vamos ler. Diz assim: e sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, mulher de Nabal, carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes Gileade são os que sepultaram Saul. Bíblia na cadeira, vamos orar. Mãos dadas, por gentileza, vozes erguidas ao Senhor em oração nesse momento comigo, pela palavra. Deus, nós te louvamos, te agradecemos por esse domingo de gratidão, por uma semana abençoada, com todos os problemas e dificuldades, o Senhor tem nos ajudado. Espírito Santo, me usa como um mensageiro da parte dos céus, do teu reino, para o teu povo. E esses que já estão orando, que estão crendo, estão participando, possam nessa noite serem abençoados de uma forma especial. Senhor, fala conosco, é o que nós pedimos para a tua glória. E enquanto isso, já rendemos a ti adoração e glória. Eu quero pedir àqueles que creem na vinda do Senhor Jesus e que sabem que esta casa é casa de Deus, comecem a agradecer em oração nesse momento. Comecem a louvar a Deus nesse momento. Oh, com voz alta ao Senhor e aos céus. Comece a bendizer aquele que vive e reina para todo sempre. Oh, aleluia. Deus amado e santo, oh Senhor, nos renova com a sua unção. É o que nós te pedimos nesse momento, que cadeias sejam quebradas em nossos corações, em nossas vidas, e a tua glória desça sobre nós. Cadê os batizados do Espírito Santo? Cadê aqueles que creem nos dons espirituais? Começa a adorar em línguas. Oranai asturi misiai o emantoflaços tequinária. Obrigado, meu Deus. Nós te pedimos, fala conosco enquanto te adoramos. E você já sabe que Deus é fiel, então se assente no seu lugar aplaudindo, glorificando e exaltando. Graças a Deus. Igreja, é muito bom falar sobre Davi, porque ele é um dos tipos de Cristo. Viveu momentos em sua vida que demonstrariam o que Cristo passaria nesta terra. Ele mesmo, em seus salmos, em suas composições de adoração a Deus, viu a glória do unigênito e profetizou a respeito do Filho de Deus. Mas para ser um tipo, um modelo de Jesus, Davi não poderia ser qualquer um. Tamanha era a responsabilidade no seu caráter, nos seus ombros, para que ele pudesse ser uma lâmpada em Israel, porque foi assim que os seus o chamaram: que não se apague a lâmpada de Israel. Todo aquele que é cheio do Espírito Santo, que tem o Espírito Santo em sua vida, ele é como uma lâmpada no meio onde ele vive. Ele vem iluminando as trevas, trazendo paz, esperança, cura, avivamento, pelas suas palavras, modo de vida, porque assim Deus quer que os seus filhos sejam na face da terra. Esse texto vai nos mostrar quando Davi é aclamado rei de Judá, mas o texto começa nos dizendo que Davi estava consultando ao Senhor se ele subiria a algumas das cidades de Judá. Daqui eu já tiro uma grande bênção: todo aquele que anda debaixo do conselho de Deus não desce, ele sobe.
porque é este o lugar que todos aqueles que dependem do conselho e da direção de Deus merecem chegar, lugares altos para a glória do Senhor Deus. Davi está nesse momento pedindo confirmação como um bom servo temente, sem ansiedade, esperando a resposta divina, e ele ouve dos lábios do próprio Deus uma voz doce e suave, que confirmava-se em seu coração, dizendo: sim, tu subirás, pode ir, Davi, e vá para Hebrom. Hebrom é uma cidade profética, ela fez parte de um momento muito importante na vida de Davi. Mas quando Davi vai para Hebrom, ele não vai sozinho, porque um homem de Deus, que tem a direção de Deus, ou mulher de Deus, que tem a unção divina, ele tem a façanha de atrair seguidores. É muito difícil uma pessoa que, sendo chamada por Deus, seguindo um caminho de vitória, um caminho de luz, um caminho de bênção, ela consiga trilhar isso sozinho. Sem ela perceber, talvez sem muito esforço, ela vai começar a notar ao seu redor pessoas que estão seguindo os seus passos, estão querendo acompanhá-la nessa jornada. Davi leva a sua família. Nós sabemos que no antigo concerto, a questão do matrimônio entre um homem e uma mulher, ou um homem ter mais de uma mulher, não eram por questões egoístas, questões de prazeres, mas simplesmente por questão de prole, de família. No Antigo Testamento, a honra de uma casa era ter filhos. Quanto mais filhos você tinha, mais e bem sucedido você seria. Hoje não. Quanto mais filho você tem, mais lascado você fica, porque o negócio está difícil e Jesus está voltando. Então vamos parar por aí, quem já conseguiu a sua bênção, né? Mas nessa época tinham questões políticas, questões familiares, de heranças e outras coisas mais. Por exemplo, nossos pregadores antigos, muitos deles nos ensinaram que Davi, ou que Salomão, filho de Davi, tinha 700 mulheres, né? Tinha 1000 mulheres, dentre elas as concubinas, e isso foi um ensino muito errado, muito despretensioso da verdade. Por quê? Porque nós sabemos que por alianças políticas recebiam concubinas de presente, porque os palácios eram muito grandes, e quem cuidava da limpeza, da comida, do jardim, dos palácios, não eram as empregadas, mas as mulheres que lá mesmo moravam. Então Salomão teve muitas mulheres por questão de aliança política, mas a Bíblia vai dizer que ele amou só uma, e ele teve um deslize com uma outra. Foram 2 mulheres que fizeram parte da vida de Salomão somente em questão de intimidade matrimonial, sexual, que foi a jovem de Cantares, que nós sabemos poeticamente que é muito linda as poesias lá contidas, e a rainha de Sabá. Então, essa conversa que Salomão ficou com um monte de mulher, isso é falta de entendimento bíblico. Amém? Então, nesse momento, Davi com suas mulheres, por essas questões que eu estou explicando a vocês, vai para Hebrom. E chegando lá em Hebrom, Davi também leva com eles alguns homens de guerra, pessoas que o serviam, que o ajudavam nas batalhas. E Davi, trazendo essas pessoas para Hebrom, ele vai saber a notícia de alguns homens que vieram de Jabes-Gileade, dizendo que Saul era morto. Quem lê a Bíblia sabe quem é Saul na história, o que Saul significou para Davi. E quando Saul é morto, a notícia é dada, os homens agora ungem Davi rei somente sobre a casa de Judá. Há uma diferença entre Judá, Samaria, ou seja, reino do sul, reino do norte e todo Israel. Davi ainda não era rei em Jerusalém, a cidade da paz. Ele estava agora prestes a reinar em Hebrom. E quando eu estava lendo esse texto sobre Davi, o Espírito Santo me fez ver e lembrar muitas fases da minha vida. E ele falou assim: filho, quando você pregar esta palavra para o meu povo, para aqueles que estarão lhe ouvindo, eu vou falar com eles de uma forma especial, porque eu tenho mistérios a revelar, eu tenho uma mensagem para edificar aqueles que creem no meu nome,
que têm uma unção sobre a sua vida e que lutam por ela, lutam por permanecer em minha presença. E eu quero dizer bem claro, Davi significa amado de Deus. Então você vai olhar para o irmão que está do seu lado e vai dizer assim, de uma forma bem simples: você é um Davi, você é um amado de Deus. Diga isso para ele. Amém? Quem é amado de Deus, dá um grito de glória aí, só para a gente ter certeza. Davi reinou entre o ano 1010 a.C. a 970. 7 anos ele reina em Hebrom, nessa cidade que nós lemos aqui, para reinar depois o restante em todo Israel e Judá. 33 anos, né? Então, nós vemos aqui no contexto, o que Deus já está falando conosco, é que até chegar a um reino, a uma responsabilidade, a um cargo, a uma porta aberta, você tem pelo menos 2 fases a se passar na sua vida, ao qual Deus estará olhando para você, para ver se você está preparado ou não para o reino. Você quer saber quais são essas 2 fases, sim ou não? Não, mas você tem que confirmar com glória a Deus, bem pentecostal, de arrachar o teto. Só que antes do teto a gente tem um forro, então dá um glória assim, olhando para cima, vê se esse forro sacode, aí eu vou sentir a graça, aleluia, de passar a mensagem para vocês. Eita glória, senti Deus aí. Um exército está se levantando, bispo, glória a Deus. Então, antes de qualquer reino, antes de qualquer conquista, 2 fases são necessárias para as nossas vidas. Não tem ninguém isento disso. Se você quer reinar com Deus, conquistar algo com Deus, Ele vai te colocar entre essas 2 fases. A primeira é a fase da humilhação. É, a fase da humilhação. A gente vê a glória, a gente vê as promessas de Deus, a gente vê o que Deus tem para a gente, mas não podemos esquecer que antes de chegarmos lá, nós temos que passar pelo período da humilhação, que é totalmente ao contrário de tudo aquilo que a gente quer. A humilhação é importante nas nossas vidas, é um preparar, é um moldar de Deus, é um tirar carrapichos, é um refazer o vaso, porque Deus não pode colocar ninguém despreparado em uma obra, em um reino tão lindo, tão perfeito, para que aquela maestria seja sujada pela nossa incompetência ou despreparo para tal ocasião. A humilhação foi fato na vida de Davi. Dentro de casa ele era humilhado, dentro de casa ele era desprezado. Toda pessoa, estou sentindo Deus aqui, que tem uma forte chamada de Deus, passa por essas coisas. Seguidor não passa por isso não. Você vai contar para ele, não entende, mas fala, mas não tem nada a ver isso, você não se dá com sua mãe, com seu pai, com a sua família. Pô, me dou muito bem, irmão, é seguidor, dá tudo bem. Mas quando você tem uma chamada especial, irmão, você não sabe por quê. A sua família não gosta de você. Eles te toleram, eles te suportam, e você é desprezado já dentro do ambiente familiar. Então, para você dar um glória a Deus, você que passa por isso, passou ou está passando, não fica questionando por quê. A Bíblia diz que a gente tem que honrar pai e mãe, mas eu tento fazer, quanto mais eu tento, pior fica. Parece que mais distante Deus coloca a gente, mais pirraça eles fazem, mais nos maltratam, nos ofendem, nos deixam tristes. Eu tenho uma palavra para você: o problema não é a tua família, o problema não é você, o negócio é que Deus te chamou para reinar, e Ele te colocou no processo da humilhação. Está fraco, era para ter dado um grito de glória bem alto. Refrigera a sua alma, descansa o seu coração, faz parte do plano. É uma fase necessária.
Davi, trazendo um pouco de cultura, de história bíblica, ele apacentava as ovelhas malhadas com problemas e várias espécies de atrofias, deformidades, e os donos de animais da época de Davi, eles deixavam à frente das suas casas as melhores plantações, os melhores animais, e no fundo ficava a escória. Davi ficava no fundo para que ninguém visse, tanto que quando o profeta chegou a ele, fizeram um banquete e não convidaram Davi. E a gente pensa nisso, olha só, fulano que não presta, fulano que não merece estar lá com a minha família desfrutando banquete, gastando, sendo honrado, sendo abençoado. Eu sirvo a Deus e estou aqui nessa humilhação, estou aqui no meio da prova, ninguém me ajuda, ninguém me visita. Isso é humilhação, isso é humilhação, a gente se sente humilhado. Uma vez eu fiquei pensando, rapaz, o ímpio está lá desfrutando daquilo que era para ser para mim. Deus, o que é isso? Deus se calou, não me respondeu, mas eu lendo a Bíblia, orando, eu entendi que isso era necessário, isso era um propósito, e Ele até permite que Satanás feche o coração da nossa família para a gente. Ele até permite que eles sintam inveja, sintam repugno ou sentimentos desprezíveis mesmo, para Deus tratar conosco, para a gente saber o que é cara na lama, para a gente saber o que é falta do pão, para a gente saber o que é ser um miserável, um perdido, um desacreditado, para que quando Deus nos colocar em um reino, a gente não se ensoberbeça. Uma coisa eu sei, quem não lembra de onde veio, não merece estar onde chegou. Tem gente que tem uma memória muito curta. Para mudar tão de repente, só pode ter problema de amnésia. Porque quem lembra de onde veio, se mantém o mesmo. Davi passa pela fase da humilhação, é humilhado pela sua família, seus irmãos o desprezavam. Ele estava levando queijo para os seus irmãos em meio à guerra, que serviam no exército de Saul, e os seus irmãos falavam: pirralho, o que você quer aqui? Quer ver a batalha, quer ver sangue, né? Você não presta, você é maldoso. Todo aquele que Deus tem algo precioso para dar é caluniado, sim, é mal interpretado, sim. As pessoas olham para a gente, começam a achar que a gente é à toa, a gente é vagabundo, a gente não é ninguém. Isso é fase de Deus, isso é fase do Senhor. Pastor, o que eu faço nessa fase? Faça igual Davi, glorifique a Deus, trabalhe para Deus, abençoe os que te maldizem, abençoe os que te perseguem, abençoe aqueles que não dão nada por você. Olhe para o alto e saiba que aquele que criou todas as coisas te escolheu. Eu não estou falando de ser humilhado pela uma vida dissoluta, uma vida de erro. Eu falo você sendo uma pessoa exemplar, uma pessoa obediente e não ser valorizada. E pior do que isso ainda, sendo humilhada. Essa é a primeira fase. Se Deus olhar para nós e ver em nós fidelidade nessa fase da humilhação, aí Deus começa a dizer: eu acho que eu vou colocar ele na segunda fase. A primeira passou. Aí o anjo vem com o relatório e Deus escreve um certo assim, ó, aprovado. Pode ir para a segunda fase. Aí a tua vida muda. Deus te tira de trás das malhadas e coloca você dentro do palácio. Aí Davi fala: agora eu estou no palácio. Deus permitiu uma situação, e essa situação se chama gigante, porque os gigantes que vêm para nos tentar destruir é só uma oportunidade para Deus nos promover, porque a vitória é nossa, não dos gigantes que estão aí afrontando a igreja. Davi, após a oportunidade, recebe fama, vai parar no palácio.
a unção de Deus está sobre ele, agora ele é formoso, sabe tocar instrumentos e é destrado para a guerra, ele está prosperando. Aí eu penso que Davi está dizendo: acabou a humilhação. Jesus, até que não foi muito difícil chegar a um lugar de honra, de vitória contigo, mas Deus estava preparando uma segunda fase, chamada perseguição. Alguns líderes já desabafaram isso para mim, eu também já desabafei. Até ignorantemente nós falamos, parece que a época da humilhação era melhor, porque Deus nos abençoa, a gente arruma tanto inimigo, é tanta inveja que até os nossos ossos doem. Aí a gente fala, melhor ter ficado lá. Claro que Deus sabe que a gente não quer dizer isso, é porque a nossa mente projetou: se acabou a humilhação, agora é o reino. Mas Deus está dizendo: não, ainda não é o reino, agora é a perseguição. Você conquistou algo, mas vai conquistar sendo perseguido. Qual é o nome do perseguidor? Saul. Deus levanta Saul para perseguir Davi, para invejar Davi, para tirar a paz de Davi durante esse momento. E Davi está conquistando, prosperando, mas sendo perseguido. Mas chega um tempo que a gente é tão perseguido que a gente nem acredita que Deus ainda tem aquele lugar que Ele preparou. Você leu o início do capítulo 2 comigo? Sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor dizendo: subirei a algumas cidades de Judá. Olha só, esse subirei foi tanta perseguição que Davi estava dizendo: o Senhor ainda vai me levantar mesmo? Vai me levar para lá? Vai me colocar nessa posição que o Senhor mesmo falou? Não é assim? Às vezes a perseguição é tão grande, é pedrada daqui, é pedrada de lá, é calúnia daqui, é calúnia de lá, é macumba evangélica do outro lado, é gente sem o que fazer na igreja, que só vem para perseguir, a trabalhar, que você fala: não, não deu, não tem mais promessa não, estou ficando velho, não vou chegar não, vou morrer em meio aos perseguidores. Eu quero dizer uma coisa, querido: árvore que dá fruto, quem tem o brilho do Espírito Santo, incomoda mesmo. Se tem gente perseguindo a IPMA, se tem gente perseguindo a sua vida, dá glória a Deus nessa noite, primeiro, porque você está na segunda e última fase, e outra, porque a glória de Deus está sobre a tua vida, e Satanás não suporta. Eu sinto uma unção de Deus. Presta atenção. Eu sei que Jerusalém é o lugar da plenitude para Davi, mas não se chega conquistando Jerusalém da noite para o dia. Não. Às vezes a gente até cansa de sonhar, de esperar, porque a gente quer as coisas mais rápido do que o necessário. Cidade da paz é o que significa Jerusalém. Jerusalém. No meio da perseguição, o que você quer? Jerusalém. Paz. Só que antes de Davi reinar em Jerusalém, Deus mandou ele subir aonde? Para Hebrom. Diga Hebrom. Diga Hebrom. Olha só, está sendo perseguido. Deus olha para Davi, todo dia que Davi chora, que Davi tem que fugir, tem que dormir em caverna, tem que fingir de doido, para não morrer, Deus está observando ele. E agora Deus fala: Davi, pode subir, não para Jerusalém, não para a cidade da paz, para Hebrom. Hebrom significa aliança. Entendendo?
Deus está dizendo: Davi, antes de você chegar ao lugar que eu te prometi, eu tenho que testar se você tem aliança. Então eu vou te colocar na terra da aliança. Se lá você mostrar que a aliança é verdadeira, eu te dou o trono completo. Tem crente que está indo para Hebron aqui, eu estou sentindo que essa perseguição vai ter fim. Deus vai dar um pause, um stop, um time nessa perseguição e vai te colocar num lugar de aliança. O que é isso, pastor? É que as perseguições que vieram para te matar não puderam te matar, mas fizeram você tão forte, a ponto de a sua aliança com Deus ser verdadeira e fiel. Não é qualquer coisa que tira Davi da presença de Deus, não é qualquer coisa que tira Davi do cargo que Deus colocou, não é qualquer coisa que faz Davi desviar da presença do Eterno. Ai, Shayokomanarash. Gente que passa pela humilhação e pela perseguição por amor a Deus, consegue aliança. Cadê minha toalha que eu estou até suando aqui? Deus está falando dessa reca aí, do oba-oba que o negócio aperta, já está em outra igreja. Não, isso aí não é Davi não. Isso aí pode ser tudo. Pode ser tudo, menos Davi. Deus está falando, aqueles que Deus te coloca no lugar da humilhação e fala: aí você vai ficar. Dá vontade de fugir, mas você não foge. Porque você não está procurando as Campinas do Norte, você está procurando estar na presença de Deus. E o período da humilhação, da perseguição, as provas que nós passamos, é o melhor lugar. Por quê? Porque é o lugar que Deus nos colocou. Porque se não fosse elas, a gente não seria moldado. Se não fosse elas, a gente não conquistaria. Se não fosse elas, talvez nem para o céu a gente iria. Elas nos moldam, nos preparam, nos faz parecer mais com Deus. Uma coisa um professor falava para mim, falava: irmão Fábio, o milagre de Deus é como o sol, que ao mesmo tempo que aquece o que está com frio, apodrece a lama. Ele estava dizendo para mim: o que Deus faz na nossa vida, na vida de alguns, aquece, deixa ele mais fervoroso, mas na vida de outros apodrece. Pode ver, quando uma igreja está crescendo, muitas pessoas são renovadas, ficam alegres, crescem, mas outras se tornam pessoas que não suportam, ficam amargas, ficam questionando por que ele, por que ela, não merece, não aceito. Então Davi, as fases que Deus coloca Davi, melhora Davi, prepara Davi. Um líder conhece o joio do trigo pelas lutas que eles passam. Quando você vê os seus seguidores em provações, olha o fruto que cada um produz na hora da luta, na hora da humilhação, na hora da perseguição. Você descobre se é Davi ou se não é. O que Davi passou fez ele ter uma aliança tão forte com Deus, que Deus falou: pode ir para Hebron, que agora ninguém toma o que é teu. E outra, você não me abandona mais não. Passar o que você passou e está de pé até agora dizendo que eu sou o teu pastor e nada te falta, é porque você é homem de aliança. Será que tem Davi que tem aliança com Deus aqui? Será que no período da humilhação, da perseguição, você vai continuar fiel no posto que Deus te colocou? Vai continuar fiel à família que Deus te deu? Vai continuar fiel ao Jesus que te salvou?
Quando mais você se envolve com Deus, mais você se amarra, se embaraça, que você não consegue sair mais. Davi reinou em Hebrom 7 anos. O que é isso senão uma aliança perfeita? Uma aliança divina. 7, completude. Davi, você está completo agora. 7, aliança com Deus. Com Deus. E agora, você vai entender comigo, que para ele chegar, a paz, a promessa plena, aquele lugar que você sempre sonhou com Deus, que Deus sempre te mostrou em visão, ele tem que mostrar diante dos homens que é uma pessoa de aliança. Pastor, o que são 7 anos em Hebrom? São 7 anos onde os homens estão vendo, é ele o nosso futuro rei ou não é? Pois quando deu 7 anos, estava mais do que confirmado. Eles vão dizer para Davi: Saul é morto. Eles dizem: estes são os que sepultaram Saul. O Senhor falou comigo. Ele falou de uma forma muito forte. A notícia de que Saul é morto é que Deus está dizendo que o ciclo da perseguição da segunda fase acabou. A morte de Saul é sinal de que o tempo da perseguição acabou. Você está entendendo? Ou seja, aqueles que queriam te matar não vão existir mais. Eles são o tempo do teste, da provação. Quando Saul morre, Deus está dizendo: acabou o tempo da segunda fase, é onde eu te testei. Agora a aliança é de verdade. Você acha que Deus sai fazer aliança com qualquer um? Porque 2 meses de crente pulou, deu glória, passou revelação, vai ser ungido na igreja? Deus não faz isso não, irmão. Deus prova a fidelidade na humilhação, na perseguição. Aí quando o cara está moído e está lá, e estou aqui, Jesus, fiel à liderança, fiel ao Senhor. Aí ele fala: agora eu tenho uma aliança com esse cabra aí. Pode descer azeite nele. Porque, irmão, que não tem de falso, bajulador, que fica te cercando, te ajudando com interesse alheio. E Deus fala: esse cara não tem aliança comigo não, vigia! Está aqui se achegando, dizendo que vai, que está junto, mas não está não. Porque na hora que eu passei lá nas minhas faces, da minha peneira, eu sei quem é ele. Eu sei o que ele fala a teu respeito, Davi. Ele não é quem ele é na tua frente, não. Abra o olho, Davi. Eu só ando com quem tem aliança. 7 anos de aliança perfeita. Aí Deus fala: agora vou te colocar em Jerusalém. Depois de alguns problemas, o reino, estou terminando, estava dividido. Parte queria que o reino continuasse com a família de Saul. Ainda reinou um general nesse tempo, Esbocete. E outra parte, mais os do sul, queriam que Davi fosse rei. Então, para Davi poder reinar sobre todos, ele não podia reinar em nenhuma cidade pertencente a Israel, porque o espírito da divisão estava lá. Uns eram com Davi, outros com a família de Saul. Então, Hebrom era uma cidade de Israel, reino do sul de Israel.
Agora Deus fala: Davi, tu é completo. Olha só, isso aqui é muito forte. Tu é homem de Deus, tenho aliança contigo, mas no meio de gente que está em divisão, você não pode prosperar. Está entendendo? Que Deus tira algumas pessoas do nosso meio, que Deus move assim, você não entende? Porque o reino de Deus não é reino de divisão. Olha, tem um monte de gente aqui. Se 90% acredita que tem que ser fiel no dízimo, mas 10% não quer dar o dízimo, divisão. Essas pessoas não têm o Espírito Santo, é outro espírito. Entendendo? Se a visão da igreja é A, você insiste no B, não é o Espírito de Deus que está aí, não é o reino de Deus. Então Davi é tirado. Davi, para você ter paz, eu tenho que te tirar do meio dos que dividem, que são parciais, que acham que não, fulano é melhor do que ciclano. Porque o que eu vou te dar é algo completo. Eu vou fazer de todos um. Eu vou queimar essa maldição, essa praga de divisão, e vou abençoar todo o meu povo debaixo do teu reino. Deus tira Davi de Hebrom e coloca ele na cidade dos Jebuseus, dos filisteus. Não era território de Israel, era outra terra. Deus deu um reino em uma terra que ele não imaginava. Porque tem gente que fala: não, Deus só tem isso aqui para mim, Deus só vai fazer isso aqui. Deus está dizendo: está enganado, eu tenho terra que você nem imagina para te fazer reinar. Ceilândia é muito pouco, Brasília é muito pouco. Então Hebrom era lugar da aliança, mas estava manchado. Então foi necessário mudar o reino para outro lugar. Não que aquele reino de Hebrom ia se perder, mas precisava de que o reino fosse mudado para que ele também fosse resgatado. Isso aqui é muito forte. Não é qualquer cabeça que entende isso, não. É o mundo espiritual. Aí os valentes de Davi entram pela fonte. Eu vi a fonte lá que eles fizeram o túnel esse ano. E os valentes foram lá, tiraram da água da fonte dos filisteus para dar para Davi beber. E tomaram a antiga Jebus. Quando Davi reinou na cidade neutra, na cidade que não tinha divisão, o povo se uniu. A divisão acabou. Israel voltou a ser um. E foi ficando forte, forte. E a Bíblia vai dizer que Davi e seus valentes matavam gigantes. Davi já estava velho, cansado, no meio da batalha, caiu para um lado, a espada para o outro. Um dos descendentes da família de Golias veio para matar Davi. Aí quem vê um valente lá de longe, vê Davi no chão e fala: não pode apagar a lâmpada de Israel, não. Ele correu e viu Deus montado nas asas do querubim e livrando Davi da morte. Isso é Deus. Sabe o que Deus está dizendo para você? No dia que você não tiver mais força nem para pegar na espada para ler, nem para dobrar o joelho para orar na guerra da batalha, por causa da tua fidelidade, o próprio Deus vai descer nas asas do querubim para te livrar do inimigo e dizer: o meu reino não é tirado da mão de Davi, eu prometi, eu vou cumprir, o trono é dele. Deus faz isso. Se coloque de pé. O tempo de vida do seu perseguidor é o tempo de preparo para o reino.
Eu não posso passar coisas aqui porque Deus está me mandando calar a boca. Ele estava assim, eu falei para você, eu não falei para eles. Minha boca está formigando. Deus fala, sela a visão, sela a visão. Porque tem gente que não está preparado. Mas Deus está falando, vai acontecer. E quando acontecer, você falar, o pastor falou, aquele culto tal dia que isso ia acontecer. Então era isso que estava selado. Você tem o poder de levar a sua família para Hebrom. Se você for corajoso como Davi e fiel. É o domingo da minha família no altar de Deus. Você pode. Você pode reinar e ainda levar um monte de gente para te ajudar. Deus está preparando uma Jerusalém. Deus está preparando um lugar que a gente vai respirar e vai dizer, agora chegou. Agora é só desfrutar da misericórdia e fidelidade de Deus. Tão amados de Deus, Deus está provando a sua aliança. Só isso. Ah, mas é fulano, mas é ciclano. Não. Mas por que eu estou sofrendo tanto? Porque foi você que pediu. Você não pediu para reinar. Você acha que o trono viria sem dores? Quando Davi foi reinar em Jerusalém, ele estava muito cansado. A gente pede certas coisas, depois não entende. O Espírito Santo de Deus está trazendo esperança para mim e para a tua vida hoje. Às vezes você nem entende o que está acontecendo, mas só prossiga. Só fortaleça a sua aliança com Ele. Tudo é um tempo determinado por Deus. Tudo é uma fase, é um ciclo onde se acaba um e entra outro. Então, pastor, a fase da humilhação, da perseguição passa? Passa. Se você se manter fiel e for aprovado, passa. E Deus vai te colocando para reinar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Amanhã ali. E já percebeu que as coisas da nossa vida crescem gradativamente? Teve um tempo que eu falei, agora vai ser... Deus falou, não, me deu só isso aqui. Eu falei, só isso aqui. Aí Deus falou, claro, você acha que é assim, é? Aí desse tiquinho aqui, vai vir mais um tiquinho. Depois mais um tiquinho. Quando você olhar, você está com um ticão. E eu entendi porque se Deus der antes da hora, a gente joga tudo fora. Tem coisas que eu recebi, que eu falei, se eu fosse mais maduro, eu teria lidado melhor. Eu tenho 32 anos, até eu esqueço até a minha idade, mas eu acho que é isso, 32. Fevereiro agora, 33. Não morri em 2017 não. Fiquei igual o Tony Stark correndo sem ar. Não podia falar do buraco de minhoca, falar de PMA, prova, gabinete. Fevereiro estou fazendo mais um ano, eu creio. Porque eu não estou em Jerusalém ainda. Então, querido, tem coisas na nossa vida que a gente pede tanto, aí quando recebe a gente fala, realmente, era para eu ter esperado mais. Não estou sabendo nem lidar. Olhando, Deus tem uma atmosfera espiritual que Ele está te colocando muito grande. É uma coisa assim sobrenatural. Eu sei que mulher é vaidosa, né? Mas o seu semblante vai mudar. Quando você estiver ministrando, você vai ficar com um semblante meio estranho. Toda pessoa que Deus leva a uma atmosfera diferenciada fica com um semblante estranho. E eu comecei a ver isso nas fotos. Rapaz, ultimamente tem uma foto que eu olhando sai massa, meu Deus. Que
está acontecendo? Aí eu vi o mundo espiritual. Deus falou, é porque onde eu estou levando ela, não tem como manter a pose. Mas Deus fala para ti, seja muito prudente. Tem hora que você não pode confiar nem na família, nem em ninguém. Porque Deus está desfazendo projetos do diabo que queriam vir para impedir o teu ministério. E Deus está pondo fim a uma perseguição na sua vida. Algo que o inimigo falou, vou fazer isso e agora eu quebro no meio e não vai dar conta, vai ter que parar. E Deus fala contigo. Ele tem te dado estratégia, só obedeça. Não tema não, só obedeça. Porque Deus já jogou esse perseguidor por terra. E Deus está te colocando nessa atmosfera nova. E você não vai entender, mas não é para entender não, é só para presenciar, é só para desfrutar, é só para ter o prazer de vivenciar esses momentos que Deus está te dando, que Ele dá para poucos. Tá, bispo? Tem coisa nova aí em 2018, tá? Tem outros territórios. E é tudo para a glória de Deus. E antes de passar aqui para uma coisa surpresa, e olha só a palavra que Deus tinha me dado no início da semana, sobre a unção, sobre Deus testar alguém e honrar. Estou sentindo uma glória muito grande aqui. Tem gente que está com o coração assim, trêmulo, nesse momento. É o peso da glória, da promessa de Deus que vai se cumprir sobre você. Não ligue não, se não dão valor, se fala, isso aí para mim não é nada. Não interessa. É para você vale. Está entendendo? Para você é importante. E Deus tem alegria de fazer isso. Novas conquistas. Novos horizontes. Tem gente que vai se surpreender aqui, que quando Deus mostrar o que Ele está fazendo, vai dar uma gargalhada de alegria, irmão, porque você é um Davi. Deus te conhece. Não está falando de gente que vem aqui quando quer e fala, bispo, vou orar por você, mas passa a semana toda, vai para o shopping, vai para a casa da família, come, ri, assiste televisão, vai para o cinema, nem lembra que o pastor existe. Deus está falando de pessoas que são ligadas. O corpo sai daqui, mas a alma continua presa. Sabe? Pessoa que sai do endereço aqui, ó, mas continua ligado, orando, chorando junto, torcendo junto. Deus fala que você vai ter parte nessa promessa. Deus está dando algo tão forte para esse altar, que os Davi não foi sozinho, ele levou um monte de gente e falou assim, família, amigos, fala, desfruta também, recebe também, compartilha comigo também. É o que vai acontecer aqui. Muita gente vai ficar de boca aberta. Que a bênção vem do altar, querido. Sabe por que muita gente não quer que o altar prospere, que a bispa não ande chique? Porque não é Davi. Você está entendendo? Que os Davi, eles honram os seus superiores. Davi honrava Deus, e o servo de Davi honrava Davi, e o subservo do servo de Davi honrava o servo de Davi, e assim vai. Quando a gente vai honrando uns aos outros, Deus vai fazendo maravilhas, coisas grandes.